Se as pessoas não entendem o que você quer, se as pessoas não têm aquela competência para te entregar aquele resultado, se você não treinou as pessoas para que elas entreguem exatamente aquilo, será que elas vão conseguir entregar aquilo que você quer? Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui, uma satisfação enorme, uma alegria receber vocês aqui na nossa aula. Eu sou Fernando Campagnolo e eu atuo ajudando empresários a trabalhar menos e a empresa a render mais. Tudo que eu trago aqui, todo o conteúdo, seja dica, seja ferramenta, seja algo que a gente trabalha, tudo converge para esse sentido, tudo converge para que você possa trabalhar menos e sua empresa render mais. Acontece que, para você poder trabalhar menos e a sua empresa render mais, tem algo que tem que funcionar. A sua equipe, ela tem que entender o que você quer. A sua equipe, ela tem que entender o que precisa para que elas possam entregar aqueles resultados que você precisa lá na sua empresa. E acontece o seguinte, sempre quando eu falo isso, quando eu falo essas questões de que a equipe tem que entender, não falta sempre um que outro para chegar para mim e dizer assim, ó, mas Campa, eu pago bem, eu pago ótimos salários para minhas pessoas, elas têm obrigação de fazer o que eu quero. Você não está errado, de certo modo você está correto. Mas acontece o seguinte, se as pessoas não entendem o que você quer, se as pessoas não têm aquela competência para te entregar aquele resultado, se você não treinou as pessoas para que elas entreguem exatamente aquilo, será que elas vão conseguir entregar aquilo que você quer? E é exatamente neste ponto aqui que muitos empresários falham. E acontece que quando esse ponto ele é falho, surge um efeito colateral lá na vida do empresário, que é ele ter que estar em cima o tempo todo, ele não poder sair da empresa porque quando ele sai, algo não funciona. Tem sentido isso para você? Então olha só, deixa eu te falar o que vai acontecer hoje aqui. Eu não vou dar nenhum tipo de dica para você fazer engajamento da tua equipe, até porque eu já fiz uma live exatamente para isso. Eu fiz uma live que eu ensinava como você tirar o melhor aproveitamento da tua equipe, então hoje não vou falar disso. Eu também não vou falar de técnica de comprometimento, não vou falar de motivação e nem de reconhecimento. Ah, e tem mais um detalhe, tá? Eu não vou aqui passar a mãozinha na cabeça de ninguém, de nenhum empresário que acha que, mas a minha equipe que não funciona, as pessoas não querem nada com nada, eu não vou fazer nada disso. Não vou aceitar isso, tá bem? Eu vou mostrar aqui por que às vezes o colaborador ele não entende o que o empresário quer, por que às vezes o colaborador não faz o que precisa ser feito, ou às vezes ele até faz, mas faz do jeito errado. Eu vou te mostrar o que você pode fazer se você está procurando corrigir esse tipo de falha na tua empresa. Porque a grande verdade é que você queira ou não queira, a grande responsabilidade pelo que o time faz, a responsabilidade pelo time, ela é do empresário. Mas Campagnolo, eu não tenho ninguém que presta na minha equipe. Opa, peraí. Se você não tem ninguém que presta, então é mais um motivo para a responsabilidade ser do empresário, ser sua. O que você faz com essa equipe, então? Por que você tem essas pessoas? Então esse é o primeiro ponto a ser considerado, tá? Por isso que a responsabilidade é sempre do empresário. E eu quero fazer aqui 3 perguntas para você. Como que você se sente quando a equipe faz de uma forma diferente aquilo que você precisa? Ou simplesmente não faz? E se isso chega a se tornar uma rotina na sua empresa? Quais os impactos que isso gera para você ou para a sua empresa? Olha só, na segunda-feira, todas as segundas-feiras a gente faz uma aula, na verdade, com os nossos alunos do Empreendedor Líder. Eles têm o conteúdo gravado e tem uma aula ao vivo comigo. Cada aula tem um tópico. Essa aula de segunda, a gente falou muito sobre a percepção que o cliente tem em relação ao produto. E lá no final a gente abre um espaço para bater papo, para perguntas, depois que a gente sanou dúvidas nesse sentido, teve uma aluna que me perguntou, mas eu estou com um problema na delegação na minha empresa, as pessoas não fazem o que eu quero, as pessoas não me entendem. Isso, na verdade, já no outro dia, quando eu fui atender uma outra aluna minha no atendimento VIP, ela me relatou o mesmo problema. Ela me contou que ela tem um funcionário novo lá num setor, um setor de produção, só que esse funcionário às vezes leva um dia inteiro, faz 2, 3 peças. Ela, quando vai para a produção, faz 8, 10. Aí ela é indignada com o colaborador. Então eu questionei, mas me conta,
Você chegou a falar para esse colaborador que você precisa desse resultado? Ele me olhou e disse, não. Isso eu percebo que acontece muito na prática. Vem muito empresário para mim e comenta e reclama. Ah, mas eu botei alguém lá e a pessoa levou o dia inteiro para fazer um negócio que eu faço tão rapidinho. Ah, mas a pessoa manda fazer, eu explico, ela faz errado. Ou então eu achei que estava pronto e não estava, eu contei com aquilo ali e não aconteceu. Então é esse tipo de situação que me motivou a trazer esse conteúdo aqui na noite de hoje. E hoje, o que a gente vai fazer aqui? O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar a primeira coisa, o porquê que às vezes o empresário ele fica com essa sensação de que está falando grego com a equipe. Porque muitas vezes é exatamente essa sensação que fica. Eu vou mostrar também quando a gente vai fazer uma delegação e a gente precisa que essa delegação saia bem feita, no que eu preciso prestar atenção lá na minha empresa, quais os detalhes, né? O que eu tenho que cuidar muito bem. E mais, vou te mostrar também no final uma forma eficiente de você delegar e você garantir que as coisas funcionem, que as coisas saiam do jeito que é para ser. Por que será? Por que será que às vezes a gente fala na empresa e as pessoas não entendem a gente? Por que será que às vezes as coisas elas saem pela metade? Ou por que será que às vezes elas saem de um jeito diferente daquilo que a gente quer? Ou pior, por que às vezes não sai? Será que a culpa é do time? Poxa, eu só tenho gente incompetente na minha empresa? Será mesmo? Será que ninguém me entende? Será que eu falo grego lá com a minha equipe? Olha, preciso ser sincero, tá? Se isso acontece com certa frequência com você, eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você fale grego mesmo. Pode ser que você fale numa língua que eles não estão entendendo. Mas por que será que isso acontece, tá? Eu vou te contar assim algo que é meio que geral. Não estou dizendo que você faz lá na tua empresa, mas muitos empresários fazem isso. Isso acontece com uma certa frequência. Isso que acontece às vezes, a gente até faz uma brincadeira. A gente costuma brincar que às vezes o empresário ele delarga as coisas para a equipe. O que é delargar? Delargar é quando você pega uma pessoa que ela não tem competência para fazer algo. E o que é não ter competência? Incompetente não é nem uma ofensa, tá? Não é uma ofensa. Mas eu, por exemplo, sou um total incompetente em futebol. Não adianta nada você me colocar lá, eu ser um juiz de uma partida, porque eu só vou fazer bobagem, eu sou incompetente. Agora, se eu for lá no ramo de ciclismo, aí a conversa muda totalmente. No ramo empresarial, então, nem se fala, isso que eu faço. Mas então, o que acontece? Delargar pega uma pessoa que não tem competência, larga algo que ela não sabe fazer, sem uma preparação e muitas vezes sem uma clareza do resultado que você quer daquilo. Isto é delargar, jogou para a pessoa. Normalmente o empresário faz isso porque ele está pressionado. Ele está na pressão ali de muitas coisas que ele tem que fazer. Então ele pega alguém, larga aquilo ali, opa, eu acho que a pessoa sabe fazer, vai lá e faz e se vira. Isso às vezes acontece até durante uma contratação, tá? Eu vou lá e contrato uma pessoa, contrato um profissional, e às vezes eu faço aquela checagem inicial, vejo as competências, vejo os requisitos que ele tem, opa, ele me serve. Aí eu vou lá, como eu sei que ele sabe fazer aquilo, eu largo ele fazer. E de novo, eu não treino, porque o treinar às vezes não é ensinar a fazer a tarefa, mas é ensinar o jeito que eu quero. Porque na minha empresa pode ter um jeito diferente de fazer. E às vezes a gente não ensina, e pior, a gente não deixa claro o resultado. Aí a gente fica lá contando com a sorte, fica lá na esperança de que tudo aconteça. E muitas vezes até mesmo esse treinamento que é dado lá no início, ele é um treinamento que ele não é regrado por um processo. Não tem uma sistemática de treinar. Quando é assim, quando o treinamento não é sistematizado, não é através de um processo, ele é um treinamento artesanal. E se é um treinamento artesanal, é como qualquer outro produto artesanal. Uma hora sai de um jeito, outra hora sai de outro jeito. Então, às vezes, eu posso pegar uma pessoa e treinar ela de um jeito muito eficiente. Aí eu pego uma outra pessoa, a forma que eu treino não é tão eficiente assim. E ainda assim, vai tocando, né? E essa pessoa de repente sai da empresa, eu preciso treinar uma outra, meu jeito de treinar mudou totalmente. E de novo, não se deixa claro o resultado. Mas às vezes não deixa claro o resultado, mas cobra o resultado. E tem uma outra coisa que também muitas vezes acontece nesse processo todo, que é assim, ó, tenho lá na empresa uma pessoa e ela
faz 9 coisas perfeitamente, é um reloginho suíço a forma com que ela trabalha. Mas uma das coisas ela não consegue fazer bem feito, eu enxergo aquilo como um defeito que ela tem. E aí o que acontece? Eu preciso substituir aquela pessoa por algum motivo, e quando eu vou substituir, eu procuro nessa outra pessoa apenas aquela uma competência que aquela pessoa não tinha. Eu foco naquilo e eu esqueço aquelas outras 9. E aí eu entro no ciclo, lá, largo fazer, treinamento ineficiente, treinamento artesanal, sem deixar claro o que eu quero. Ou seja, a fórmula para que dê tudo errado. É exatamente isso que acontece. Então, assim, ó, se você quer que as pessoas te entendam lá na empresa, se você quer que elas entreguem o resultado que você quer ou que você precisa, e quando eu falo dessas pessoas, eu estou falando de pessoas boas, tá? Mas, Campa, o que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa não é uma pessoa super competente, uma pessoa cheia de talentos, não é o melhor colaborador que eu posso contratar, não. Sempre que eu falar de pessoas boas, eu estou falando de pessoas boas de valores, de pessoas boas de princípios, aquelas pessoas que dá gosto a gente ter do nosso lado. Porque sabe o que acontece? Ó? Competência, habilidade, jeito de fazer, a gente ensina na empresa. E é muito fácil a gente ensinar isso. Mas valor mesmo, eu não consigo ensinar. Valor, o colaborador ele tem que vir com esses valores. Tá? Então, se você tem essas pessoas boas e você quer que elas façam as coisas do jeito que você quer, da forma que você precisa dar atenção a esses 4 itens que eu vou te falar agora. Existem mais itens, tá? Existem mais. Mas eu vou falar 4, porque se você focar nesses 4 aqui, você consegue ter uma delegação tranquila, uma delegação perfeita. Primeiro item que você precisa dar muita atenção lá na tua empresa é que é uma diferença muito grande entre tarefa e responsabilidade. E assim, ó, para a delegação funcionar, a gente não delega tarefa, a gente delega responsabilidade. Tarefa a gente manda, tá? E se você é aquele tipo de empresário que tem que estar lá na sua empresa o dia inteiro passando tarefas para as pessoas, você é o que eu chamo de um distribuidor, você é um distribuidor de tarefas, essa é a tua função lá. Agora, se você quer delegar, você precisa pensar em responsabilidades. Isso por um motivo muito simples. Quando você passa a responsabilidade para uma pessoa, você está dando para ela uma reputação para que ela possa zelar por essa reputação. E as pessoas boas, né? De novo, eu estou falando nas pessoas boas, as pessoas boas, aquelas de valores, aquelas que a gente quer ter com a gente, aquelas que a gente quer que se comprometam com a gente, que a gente tem gosto de ter conosco ali. Essas pessoas, elas precisam de uma responsabilidade. Porque quando você dá essa responsabilidade, ela é como se ela tivesse assim um peso para ela carregar, um peso no sentido de que funcionou, fiz a coisa do jeito certo, fui eu, mérito meu. As pessoas querem bater no peito e dizer assim, fui eu que fiz isso aqui. Agora, se ela tem a responsabilidade, ela também, ela mesma, se ela é uma pessoa boa, ela vai se cobrar quando algo não deu certo. Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo bem simplesinho. Ó. Digamos que você, toda vez lá que você chegue na empresa, lá no balcão, no seu balcão de atendimento, é um exemplo, tá? Você precisa que tenha 3 canetas lá. E aí você chega lá um dia, só tem 2. Aí você pega o primeiro que está na tua frente, ó, fulano, você vai ali naquela livraria, que é naquele local, você compra essa caneta desse modelo, você vai pagar no máximo R$ 9,50. Ele vai dizer que o preço é 10, você vai dizer que você quer pagar R$ 9,50. Se ele não fizer esse preço ou não tiver, aí você vai naquela outra, você deu uma ordem completa. Aí a pessoa foi lá e fez aquilo, legal, maravilha, trouxe. Outro dia faltou de novo, mais uma caneta, você pega outra pessoa e repete exatamente a mesma ordem. E ela foi lá e fez. No outro dia faltou mais 2 canetas, pega um terceiro, manda lá, tudo de novo. Só que de repente, lá no 4º dia, você não foi para a empresa. E faltou canetas. Mas aí, quando você chega lá, você viu que está sem caneta. E já passou um dia, meio-dia talvez, e ninguém comprou aquelas canetas. Por quê? Porque a responsabilidade era sua. Você estava apenas distribuindo tarefas. Agora, se você por um outro lado chega lá, ó, Pedrinho, é o seguinte, você tem a responsabilidade de manter 3 canetas no balcão. Você pode comprar as canetas desde que você pague até R$ 9,50. E não é esse modelo aqui, eu quero esse tipo de caneta. Pronto. A partir daquele momento, o Pedrinho ele vai começar a prestar atenção naquilo ali. E mais,
Se um dia faltar caneta, a responsabilidade é do Pedrinho. Mas se ele entende essa responsabilidade, se ele é uma pessoa boa e está claro para ele que sem aquilo ali não funciona, ele vai correr atrás, ele vai dar o seu jeito, você não vai ter que estar mandando toda hora. Porque se você ficar na responsabilidade, vai lá e busca a caneta, e o camarada for lá e ele não encontrar naquela livraria, naquela outra que você mandou, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para você e vai dizer assim, fulano não tinha. Então, responsabilidade. Passa a responsabilidade e não a tarefa. Porque em qualquer problema que acontecer, se você passou a tarefa, a pessoa simplesmente vai te reportar e tira o corpo fora. O que mais que se me manda fazer? E te digo, as pessoas querem responsabilidade sim. Outro item que você tem que se preocupar, dá muita atenção para isso, também existe uma diferença entre microgerenciar uma pessoa e dar autonomia. Microgerenciar é aquele negócio de ter que estar em cima, de ter que estar ali cobrando, mandando, acompanhando, vendo se vai fazer, se não vai fazer. Isso é microgerenciar as pessoas, é ficar em cima. Qual que é a tendência natural? A tendência natural é que quando você larga uma tarefa para a pessoa fazer, você precisa estar fazendo isso. Precisa estar respondendo dúvida, precisa estar cobrando, precisa estar acompanhando. Quando você larga a responsabilidade, isso é diferente, porque aí você passa a responsabilidade e você dá uma certa autonomia para a pessoa. Vamos pegar o mesmo exemplo da caneta. O exemplo da caneta, em vez de você dizer a marca, você vai falar o tipo da caneta. Eu quero uma caneta preta de ponta fina e eu quero que você pague no máximo R$ 9,50. Onde que ele vai comprar não interessa. Não é problema seu, o problema é que ele pague no máximo esse preço e o problema é que tem essas canetas. Aí ele tem uma autonomia de compra, você pode gastar até tantas vezes por mês. Isto é dar autonomia com base em regras, com base em alçada de decisão, a pessoa poder decidir certas coisas dentro da sua responsabilidade. As pessoas também precisam disso. Um terceiro item aqui que é importante que você preste atenção aqui, tá? Que há uma diferença muito grande em achômetro e meta mensurável. O que é isso, tá? Achômetro é quando você larga uma pessoa lá, você vai lá para a produção, por exemplo, e eu acho que ele é uma pessoa competente, então ele vai dar conta. Acho que ele vai se virar naquilo ali. Isto é achômetro. Agora, quando dá meta mensurável, você começa a dar clareza. Eu quero que você vá para a produção e você produza tantas peças por dia. Eu quero que você que está cuidando do financeiro, que você cobre tantos clientes por dia, que você feche o caixa até tal horário. Você que cuida lá da oficina mecânica, você que é o mecânico, eu preciso que conforme este item aqui você leve no máximo tanto tempo para atender. Isso começa a ser metas. Imagina o seguinte, imagina que você trabalhe para mim na área de vendas, tá? Na área de vendas. E eu diga para você ali, que eu diga para você, eu preciso que você venda mais. E você de repente está vendendo lá 50 mil por mês. Mas eu te falo isso num tom até meio que agressivo. Fulano, eu preciso que você venda mais. Você está vendendo pouco. O que você vai fazer? Você vai olhar para mim e vai dizer, tá bom. E você vai dar o seu melhor. E você vai para a rua e de repente aquele mês, chega o final do mês e me vende 55. Aí você vem todo faceiro me contar, poxa, aumentou 10%. Aí eu olho para você e digo, tá ruim. Você vendeu mais, mas não chegou no que eu quero. Tá, mas quanto eu quero? Então dê uma meta mensurável. Eu quero que você venda 70. Eu quero que você faça isso até tal hora. Deixa claro. Por exemplo, as pessoas lá, digamos que sua empresa faça venda e faça venda por atacado e venha a transportadora às 15h30 retirar a mercadoria. E você precisa que as pessoas deixem tudo pronto até as 15 para dar tempo de corrigir alguma coisa. Deixa claro isso, porque se você não deixar claro, se você não passar para as pessoas, de repente elas vão entender que estando pronto até 15h29 tá bom. E aí imprevisto, chefe, deu imprevisto, não deu. Então deixa claro isso. Deixa uma meta que possa medir. Porque se você tem uma meta que possa medir, fica fácil de cobrar. Por exemplo, se eu perguntar para você, essa jaqueta que eu tô, ela é bonita ou é feia? Alguns vão dizer que é bonita, outros vão dizer que é feia. Por quê? Porque eu estou falando de alguma coisa que a pessoa acha, é uma opinião. Agora, se eu perguntar, essa jaqueta aqui tem zíper? Tem zíper, ninguém vai negar.
Tem botão? Não, não tem botão, porque é fato, é mensurável, dá para medir, dá para provar. Então as pessoas precisam disso também. As pessoas precisam ter essa referência aqui do porquê que elas vão ser cobradas. E aí nós vamos finalmente, então, para o quarto item de importância, tá? Porque normalmente, vou dar um exemplo antes de eu entrar nisso aqui, ó. Digamos que eu chego para você e diga assim, ó, eu preciso que você vá no mercado para mim, mas você vai lá, pega 2 quilos de feijão, 1 quilo de arroz, 3 quilos de carne, 1 quilo de frango. Se não tiver frango, você pega porco, mas se tiver porco, eu preciso que você pegue alho também para mim, e se você pegar alho, já pega cebola também, mas se tiver frango, não precisa. Você lembra tudo que eu falei? Provavelmente não. Por quê? Porque eu apenas verbalizei. Aí você vai lá, você traz de repente o porco, a carne de porco para mim, não traz o alho. Digo, mas eu te falei. Aí você, não, peraí, você falou que era para trazer se tivesse frango. Não, mas eu te falei, fica aquele impasse. Então é uma diferença muito grande na gente verbalizar o que a gente quer e a gente transformar isso num processo. O que é um processo? Um processo é uma forma regradinha que tem início, meio e fim, que dita quando algo deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Isso é um processo. Então, quando você vai transferir a responsabilidade, quando você vai delegar, transferir a responsabilidade, eu recomendo muito que você sempre faça com base em processos. Lá no Empreendedor Líder, que é meu treinamento, onde eu ajudo o empresário a trabalhar menos e a empresa a render mais, a gente foca muito em processo. Mas por que, Campa, que tu sempre fala em processo? Porque processo, ela é a fórmula mais perfeita que existe para que você possa garantir que as coisas saiam padronizadas na tua empresa, que as coisas saiam do jeito que você acha que é o jeito ideal. Processo também é a maneira mais eficiente de você conseguir duplicar as pessoas, duplicar as competências na sua empresa, mas não só duplicar competências, de você de repente duplicar setores e até mesmo a sua empresa, por que não? Abrindo filiais, franqueando, o processo ele salva muita empresa. Então, para você delegar, é muito importante que você tenha processos, que você faça tudo baseado em processos. E aí, olha só, se para você é importante você trabalhar menos e a sua empresa render mais, você precisa ter uma forma eficiente de delegar. Você precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. Você precisa dar responsabilidade para essa pessoa com autonomia, com metas mensuráveis e com processo. E vai além. As pessoas que têm metas mensuráveis e você percebe que elas vão suprindo essas metas, elas vão conseguindo atender, elas vão dando conta dessas metas, você precisa reconhecer essas pessoas. Porque queira ou não queira, são desafios. Essas metas sempre têm que ser desafiantes. Mas quando a pessoa supera isso, você precisa reconhecer. Não interessa se é um tapinha nas costas, se é um prêmio em dinheiro, se é um reconhecimento público perante os outros colaboradores, se é o funcionário do mês, não interessa, desde que você reconheça, mas sempre com processos. E aí eu sempre digo assim, ó, para você conseguir isso, de você trabalhar menos e a empresa render mais, existem alguns passos que são importantes. Um desses passos é o planejamento. E o planejamento, quando a gente fala em planejamento na empresa, muitas pessoas elas pegam, mas planejar é o planejar meta, é o planejar objetivo? É também. Mas planejamento serve para tudo. Planejamento serve para planejar o financeiro, planejar o futuro da minha empresa, planejar as metas, planejar uma mudança, planejar um processo, mas também planejar a delegação. Então a delegação também precisa de um planejamento. E para fazer esse planejamento, existem alguns itens, alguns pontos que é importante você clarear, você planejar isso. Tarefa, vamos dizer assim, você dá para o teu filho em casa, vai lavar a louça, vai tirar o lixo para fora, para funcionário, para colaborador, você dá a responsabilidade. É na responsabilidade que a pessoa cresce, ali ela consegue mostrar seu verdadeiro potencial. Então, para planejar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: qual é a responsabilidade que eu quero delegar? O que exatamente? Qual a responsabilidade eu quero delegar? Eu quero delegar a responsabilidade de fechar o caixa, de abrir e fechar a empresa, de manter aquelas canetas no balcão, conforme o exemplo que eu dei antes, responsabilidade pelas vendas, pelo atendimento do cliente,
por cuidar da faxineira que está ali, por servir o café para o cliente, qualquer coisa é uma responsabilidade. Responsabilidade. Qual a responsabilidade eu vou passar para a pessoa? A segunda coisa é qual é a pessoa que tem competência para essa responsabilidade. Ela sabe fazer, ela tem esmero em fazer aquilo ali, ela gosta de fazer, ela faz bem feito. Então eu vou avaliar qual é a pessoa que eu vou passar para isso, qual é a pessoa que eu vou dar essa responsabilidade. E aí eu vou para o terceiro ponto aqui, o terceiro item, na verdade, que são os documentos. Os documentos do quê? Os documentos que regram essa responsabilidade. A gente chama isso dos documentos do protótipo de negócio. O que é o protótipo de negócio? O protótipo de negócio é, na verdade, todo o modelo desenhado na nossa empresa. Quando você compra um carro, não vem um manual lá que te ensina a usar, uma televisão, um micro-ondas, não vem com manual? A empresa precisa de um manual também. E esse manual é o protótipo de negócio, é um compêndio, é um conjunto de vários documentos. Então, qual documento eu vou usar para essa responsabilidade? Eu vou usar algum processo? Eu vou usar uma descrição de rotina? Eu vou usar manuais? Vou usar checklists, vídeos? Quais os documentos que eu vou usar, que eu vou ter que envolver nessa responsabilidade? E aí eu vou para o quarto ponto. Que resultados eu quero dessa pessoa? O que eu quero que ela me entregue? E aqui esses resultados, eu começo, como eu estou planejando, eu começo a pensar mais no lado empírico mesmo. O resultado é que o cliente seja bem atendido, é que as vendas sejam de acordo com aquilo que se espera, que o caixa esteja fechado, que não falte dinheiro, que os clientes sejam cobrados, que a limpeza esteja de acordo. Isso é o resultado esperado, o resultado, tá? Depois, como é que eu vou verificar esses resultados e a qualidade desse trabalho? Eu estou delegando a responsabilidade pela produção de alguma coisa, então eu estou passando essa xícara aqui para a pessoa, eu vou olhar a qualidade como? Olha, tem que ter a logo aqui, tem que ter a missão atrás, tem que ter o nome aqui, tem que ter tantos centímetros, a pintura tem que ser branca, essa é a minha qualidade. Então eu vou documentar isso para que eu possa verificar. Também eu vou pensar aqui em como é que eu vou fazer essa verificação. É de quanto em quanto tempo, é por amostragem, é geral, eu vou pedir feedback, eu quero que ela me acione, que me comunique, como que vai ser? Quem que vai fazer? De repente nem você eu. Então como que eu vou fazer? Eu vou dar fotos para a pessoa ver como é que é, vou dar exemplo, vou olhar amostragens. Então é importante que você pense nesses tópicos aqui, como que eu vou verificar essa delegação aqui. Legal. Feito isso, eu vou começar a planejar como que eu vou, o que eu preciso, como não, ainda não, aqui eu vou planejar o que eu preciso treinar para a pessoa, para essa pessoa. Talvez ela não tenha ainda alguma competência para isso, então eu vou buscar treinar ela para essa competência. Talvez ela tenha competência, mas ela não saiba fazer do jeito que eu quero, então eu vou ensinar o jeito que eu quero. Talvez ela saiba fazer do jeito que eu quero, mas não na velocidade que eu quero, então eu vou treinar para que ela faça nessa velocidade. E aí eu vou para o sétimo item aqui, o sétimo ponto, que é como eu vou fazer esse treinamento. Antes eu pensei o que eu vou treinar, agora eu vou pensar como. Eu vou treinar ela 1 hora por dia, eu vou treinar ela uma semana inteira corrido, depois eu largo ela para fazer. Eu vou mostrar para ela como é que faz, eu vou explicar, depois eu vou deixar ela fazer e eu vou ficar olhando. Eu vou largar um vídeo, eu vou largar um manual para que ela observe. Como que eu vou fazer? Passo a passo do seu treinamento. E se possível, se você não tiver isso ainda, aproveite esse momento para você documentar esse treinamento. Documenta lá como que vai ser. Para a próxima vez, se você tiver que contratar uma outra pessoa para fazer isso, ou mais uma pessoa, você já tem isso pronto. Aí de repente esse tempo que você levou lá 10, 15 horas para treinar, você reduz a 1 hora talvez para você, por que não? Você consiga fazer num tempo menor. Faz o seguinte, fulana, assiste esses vídeos, leia esse manual, veja a documentação e depois eu vou aparar as arestas. Fica muito mais fácil fazer isso. E agora, quando eu vou aqui para o item 8, o que eu vou começar a pensar? Nas metas. Eu falei antes no resultado que eu queria. Agora eu vou pensar nas metas. O que é a meta? Estou delegando a responsabilidade pelo financeiro. Bom, então tá, resultado é o seguinte. Até às 18h05 o caixa tem que estar fechado e na minha mesa. Os clientes em atraso têm que ser cobrado no máximo com 3 dias em atraso, 10 dias já encaminha para o jurídico, por exemplo. Essa é uma meta. A turma de vendas. Turma de vendas tem que... Essa é mais fácil, normalmente você tem metas de vendas. Tem que ter uma meta que é lá até o final do mês um valor X. A equipe de produção tem que produzir tantas peças em tanto tempo. A equipe de assistência tem que atender tantos clientes até tal hora. Esse tipo de serviço tem esse tempo máximo aqui. Então essas são as metas.
Você me entende quando eu estou falando isso, que isso tudo você está dando clareza, você está norteando o teu colaborador e você consegue depois cobrar porque você tem isso de uma forma mensurável, de uma forma que não fique dúvida, de uma forma clara, uma forma simples de entender. E o nono item, então, é que você tem que pensar agora como é que eu vou acompanhar tudo isso. Uma meta lá de produção, por exemplo, o camarada tem que produzir 8 peças por dia. Eu vou deixar para 5 horas ter um feedback dele, ver se, e aí eu descubro que ele só fez 3, falta 5? Não, né? Eu vou me programar para de repente, lá 10 da manhã, dou uma olhadinha, ou delego essa responsabilidade também para alguém, para algum supervisor. Lá por 2 da tarde vou dar outra acompanhada. O que eu vou fazer? A equipe de vendas a mesma coisa, tem uma meta de vender 100 mil por mês, mas eu vou esperar lá o dia 28 para ver como é que tá? Não, acompanha antes. Então planeja também essa forma de acompanhar. Como é que você vai fazer esse acompanhamento? E agora a gente chega no último ponto aqui do processo de delegação, do planejamento de delegação, que para mim é o mais importante de todos. Esse faz toda a diferença. Como é que eu vou reconhecer os talentos? Como é que eu vou reconhecer as pessoas que fizeram tudo certinho, as pessoas que fizeram com maestria aquela responsabilidade e honraram com aquilo? Por que é tão importante o reconhecimento? Campa, por que é importante eu reconhecer uma pessoa que fez alguma coisa bem feita? Eu já pago para ela, eu preciso reconhecer? Veja bem, ó. Quando a pessoa ela se supera, ela faz a mais do que é para fazer, e você não reconhece, você está dando um recadinho subliminar para ela dizendo assim, ó, o que você faz não é importante, não tem importância para mim. E aí você está desincentivando ela a repetir isso aí. Agora, quando você reconhece esses esforços, quando você reconhece esses empenhos, o que você está fazendo é gerando nela o desejo de fazer mais. Eu preciso fazer mais porque eu vou ser reconhecida por isso. Essa é a importância disso, tá? Por isso que é importante. Mas Campa, você falou em 9 passos no processo da delegação, eu não vou decorar tudo isso. Claro que não, eu também não sei decor. Você acha que eu sei decor? Claro que não. O cérebro da gente, ele serve para a gente usar para coisas mais importantes, coisas pensantes, essas coisas a gente anota. A gente documenta e quando precisa a gente vai lá e busca. Eu tenho anotado aqui, eu anoto todos os passos de qualquer ferramenta, eu não sei decor. No convívio, na execução, pode ser que alguma outra você decore, mas tendo anotado, isso já facilita, deixa o cérebro livre. O que não for pensante, joga para um processo, joga para um documento, documenta e deu. É assim você não corre o risco de esquecer nada. Nós estamos falando de 9 passos. De repente eu vou esquecer de um na hora de planejar? Não dá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem de comentários. Elson Doce Pecado, tem uma padaria, contratei há 1 ano um padeiro que veio da cidade grande, experiente. Na época achei que iria solucionar muitas coisas. Ele rende muito, porém nunca quer se comprometer com o processo. Porque aí que tal? O que deve ter acontecido, Elson? Ele entrou, como ele era um cara de experiência, você depositou essa confiança nele, que ele ia dar conta, ele começou meio que, não, peraí, aqui eu vou fazer do meu jeito, aqui as coisas vão andar do meu jeito. O que é o ideal? É que essas regras, esses combinados, esses padrões e esses processos, eles sejam feitos lá no início, lá na contratação. Ok, não foi, passou, contratei a pessoa e eu não tinha nada disso. Bom, sempre é hora de sentar e realinhar. Diz, olha cara, a partir de agora eu quero que as coisas sejam feitas desse jeito, a tua responsabilidade é essa, tá aqui o teu processo de delegação, eu quero que você faça assim, eu quero que você se comprometa comigo com isso. E a partir de hoje vai ser assim. E aí, meu amigo, ele tem que dançar conforme a música, né? Tem que ter essa clareza. Na nossa empresa, é as nossas regras. Por que isso? Porque se algo der errado, se a tua padaria falir, meu amigo, não é o teu padeiro que vai perder. Ele vai receber os direitos dele, vai entrar na justiça, vai tirar patrimônio, mas você... Então, assim, ó, tua casa, tuas regras. Tem que ser assim, é assim que a banda toca. José Claire Alves. Olá, sou de Atibaia, engenheiro de produção em uma fábrica de pães congelados. Legal, seja bem-vindo. Estou amando a live. Legal. Adoro o teu feedback, adoro esse tipo de feedback, tá? Pelo menos eu sei se eu estou agradando ou não. E eu saberia muito mais, sabe como? Se você clicasse ali no joinha, tá? No curtir aí, eu sei que eu estou agradando, eu sei que você está aproveitando o meu conteúdo aqui. Respeito e reconhecimento fazem parte do líder verdadeiro.
Sem dúvida. O que a gente viu então hoje aqui, né? O que a gente viu nessa live aqui? Baseado no que falamos, como seria você delegar lá na tua empresa e você ter certeza que as coisas vão ser feitas, mas vão ser feitas do jeito que você quer? E o quanto ajuda você a trabalhar menos e a empresa a render mais, você ter essa segurança que as pessoas te entenderam e que vão entregar exatamente aquilo que a sua empresa precisa. Será que isso ajuda ou será que não ajuda? Tudo que eu te mostrei aqui ajuda isso, ajuda você a delegar de uma forma clara, de um jeito que as pessoas não só entendam, mas como elas façam as coisas do jeito que é para ser, do jeito correto. Isso vai evitar muito retrabalho, vai evitar muito estresse e principalmente vai evitar muito desânimo da tua parte. Isso te ajuda, sabe no quê? Isso te ajuda a você trabalhar menos e a empresa render mais. Então assim, ó, usa isso, usa na hora de delegar, usa esses pontos, usa essas etapas, usa isso que eu te expliquei, planeja a tua delegação, põe em prática, porque assim, ó, bem franco, eu duvido e duvido muito que se você usar isso que eu estou te falando aqui, se você usar essas técnicas, se você usar tudo isso, as pessoas não vão fazer muito melhor na tua empresa e você vai parar de falar grego. Experimenta fazer. Se você não acredita, faz e me prova que eu estou errado. Eu sou louco para que alguém venha e me prova, porque isso eu faço nas minhas empresas, isso eu ensino para os meus alunos lá do Empreendedor Líder, eles põem em prática e a gente vê resultado disso todos os dias. Então se você fizer exatamente do jeito que eu te falei, e se você achar que não deu certo, o resultado não foi como você esperava, me cobra. Vai ali, ó, aqui na apresentação, aqui no rodapé, aqui está o nosso Insta, o Insta da Viva Positivamente. Entra lá, me manda uma mensagem no meu direct, ó, Campa, tu disse para eu fazer assim, eu fiz e não deu certo. Se você me fala isso, eu vou querer entender o que você fez lá e eu vou te ajudar a você fazer do jeito certo. Só que você tem que me dar esse feedback. Agradeço você que está aqui comigo agora, ouvindo esse conteúdo, você que está assistindo a gravação. Agradeço de coração você ter ficado comigo até o final, agradeço os feedbacks que vocês me deram. Espero, de coração, espero ter contribuído para você. A gente fica à disposição nas nossas redes sociais. Chama lá, chama no direct, a gente sempre vai fazer o melhor possível para poder estar te ajudando. Tá legal? Obrigado mesmo, um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.